E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também você que nos ouve através dos 570 AM da Clube, seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje recebendo aqui em nossos estúdios um dos candidatos a vereador eleito aqui em Bariri e eleito pela primeira vez, o Paulo Egídio Grigolin, o Greg, que está aqui com a gente, vai bater um papo sobre essa eleição, né, Greg? Uma eleição em que você disputou pela primeira vez e acabou sendo eleito. Primeiramente, bom dia, Greg. Bom dia a todos os ouvintes, aos internautas também, bom dia, Diego. Realmente, a primeira participação minha na política, na questão de ser candidato, eu já participei algumas vezes nos bastidores, né, ajudando as equipes, coisa e tal. Fui convidado algumas vezes, mas dessa vez eu encarei e ainda bem, né, fui bem recebido pela comunidade e acabei sendo eleito. É um orgulho muito grande poder representar a nossa comunidade lá na Câmara, viu? Greg, vamos lá. Primeiro, para quem não conhece você e está te vendo pela primeira vez, para saber quem é o Greg, queria que você apresentasse também. Conta aí quem é o Greg para o pessoal. O Paulo Grigolin, que sou eu, né? O Greg. Paulo Egídio Grigolin. Eu sou filho do seu Egídio, que foi barbeiro na cidade por muitos anos. O pessoal mais antigo conhece, da dona Olinda Barbieri. Sou policial civil há 32 anos já. Sou escrivão de polícia-chefe aqui na delegacia de Bariri. E nesses 32 anos, sou formado em Direito, com pós-graduação em Direito Empresarial. E nesses 32 anos de polícia, a gente atendeu todo mundo na cidade de forma correta, de forma justa. Isso aí acho que deu uma impulsionada assim, na campanha, foi isso daí, esse meu atendimento. Então, esse sou eu, Paulo Grigolin, formado em Direito, policial civil. Antes eu fui muitas coisas, fui escriturário, fui funcionário da prefeitura na área de escrituração também, fiz bastante coisa na vida já. Mas a minha principal carreira é como policial civil, desde 1987. Bom, Greg, é a primeira vez que você é eleito na Câmara Municipal, então fica uma expectativa muito grande para essas pessoas que estão entrando agora, né? Quem já está lá, a gente já normalmente conhece um pouquinho do estilo de trabalho, mas quem está entrando fica aquela incógnita de como deve trabalhar, como pretende trabalhar. Como é que você pretende trabalhar? Você vai ter o seu enfoque na Câmara em algum ponto específico? Como é que vai ser o seu trabalho na Câmara Municipal nesses 4 anos? Eu acredito que com essa renovação que teve na Câmara, nós criamos, nós não, né? A população criou uma Câmara aparentemente mais técnica, aparentemente que vai ser mais fácil de trabalhar. Eu pretendo movimentar nesse sentido que seja uma Câmara mais unida, uma Câmara mais como um poder separado mesmo, que deve ser, né, nessa tripartição de poderes, um poder separado, não atrelado ao Executivo, não atacando gratuitamente o Executivo, mas tendo a sua liberdade para poder trabalhar. Na minha campanha, eu sempre divulguei as áreas de atuação que eu gostaria de mexer. A principal dela é a minha área natural, que é a da segurança. Então, na segurança, nós vamos tentar desenvolver projetos, ou buscar recursos, ou movimentar o Executivo na questão de melhorias na segurança, seja através de iluminação, seja através de empenho em conjunto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, para tentar melhorar as rondas, melhorar as atividades policiais que a cidade tanto precisa. Outro campo que eu bati bastante é a questão de turismo. Sempre foi falado de turismo, sempre foi falado sobre isso, que Bariri tem potencial. Faz muitos anos que a gente ouve isso. E a gente pretende, dentro da Câmara, fechar alguns contatos com pessoas especializadas para ver se ajuda a nossa cidade a desenvolver essa questão do turismo, certo? Outra questão que eu trabalhei bastante foi o cooperativismo, que a gente tem que tentar, através da Câmara, motivar essa questão de cooperativismo na cidade. A gente sabe que existem muitas famílias carentes na cidade, que se a gente organizá-las, se a gente conseguir organizar esse pessoal, a gente consegue montar algumas cooperativas que vão fazer esse pessoal trabalhar de forma mais organizada, com rendimento melhor, e a gente pretende dar uma ajuda nesse sentido, tentar organizar isso daí. Outra questão que eu bati também é a questão de educação, não na parte de pedagogia, que não é a minha área, mas na parte estrutural. A gente recebeu, durante muito tempo, reclamação de funcionários da educação, que existem certas irregularidades no quadro, na questão de estrutura, na questão de... E a gente pretende trabalhar, buscar dados
para que seja feita uma nova estrutura dentro da educação, para que seja mais justa com todos e todos trabalhem de forma equilibrada. Então, esses pontos são os que eu trabalhei na campanha e é o que eu pretendo trabalhar na Câmara também. Bom, a gente sabe que o legislativo não executa, então é mais complicado de se colocar em prática algumas ideias ou até propostas. De que forma você pretende colocar em prática essas ideias que você tem, Greg? Tem algum projeto de lei que você já tem em mão para poder colocar? Ou você pretende fazer isso em parceria com o executivo? Como é que você vai implantar essas propostas suas, estando no legislativo, que na teoria não executa, mas sim legisla? É bem lembrado, a gente não pode executar, mas a gente tem que ter, como eu falei, a gente hoje é oposição. Eu hoje sou oposição, mas uma oposição inteligente, não uma oposição burra. Então, vincular ou fazer contatos com o Executivo para saber no que a gente pode ajudar para que o Executivo, e se houver interesse nessas questões, para que ele desenvolva essa parte de execução. Então, a gente ou busca recursos, ou começa a montar os projetos em cima disso, os projetos de lei em cima disso, que a gente não pode montar projeto que onere o município. O vereador não pode fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto. Não é obrigação do vereador também buscar recursos, mas a gente sabe que é difícil, né? Que, por exemplo, o executivo não tem todos os contatos que ele necessita. Então, o legislativo, com os contatos que tem, também tem que fazer essa função para ajudar o município. Os projetos estão mais ou menos na cabeça. A gente tem mais alguma coisa montada e depois precisa pôr na prancheta e desenvolver. São ações. O que a gente vai propor em projetos são ações, não são gastos, né? São ações. Então, através de contato com os comandos policiais da região, em contato com pessoas que montam cooperativas, a gente vai dar ideias, a gente vai dar condições de que se desenvolva alguma coisa sem onerar o município. A ideia é essa daí. Greg, qual vai ser o seu posicionamento na Câmara em relação à situação e oposição? Por exemplo, a candidata a prefeito que você apoiava não venceu as eleições, que era Maria Pia, quem venceu foi o Abelardinho. Mas, de certa forma, vocês tinham uma linha semelhante com relação à oposição ao atual prefeito. Os dois eram oposição ao atual prefeito. Vocês devem trabalhar em parceria, ou seja, você se considera uma situação ou você se considera uma oposição ao futuro prefeito? Vamos lá, essa questão de situação e oposição. Hoje eu sou oposição, mas não a oposição ferrenha que bate por bater, que cobra por cobrar, que quer que o executivo seja assim colocado contra a parede e que não dê certo as suas ações. A gente está como oposição, mas como uma oposição colaboradora para que o executivo execute as tarefas que ele se comprometeu. Até se precisar ajudar, a gente ajuda, mas nós vamos cobrar essas tarefas que foram prometidas, certo? A gente vai dar à população, vai ser a ligação da população com o executivo nessa questão. Não vai ser, da minha parte não vai ser uma oposição ferrenha que quer destruir o executivo. Nós vamos ser uma oposição que vai cobrar o executivo do que ele deve fazer, não vai deixar que o executivo tome ações erradas, vai defender o patrimônio do município, vai verificar para onde vai o nosso dinheiro, para onde que ele vai ser usado e se possível, né, e na medida do possível, ajudar o executivo a desenvolver tarefas que melhorem a nossa cidade. Essa vai ser a minha oposição. O Paulo Grigolin, o Greg, ele é policial civil também, inclusive da Ativa, né? E a gente sabe que a Polícia Civil há anos vem sofrendo, principalmente a questão da estrutura, né, Greg? E é claro que não compete ao município, mas também ao Estado, que às vezes deixa a desejar. Mas tem algumas coisas que dependem do município, por exemplo, a localização da delegacia, que hoje está em 2 casas improvisadas, e outras situações que não vale a pena aqui elencar, mas que você, mais do que ninguém, conhece essa situação. O que vai dar para você, enquanto vereador e policial civil, fazer em prol da polícia e em prol da melhoria na estrutura que os seus companheiros de trabalho têm? Então, a gente sabe que hoje a Polícia Civil tem o gasto de pagar o aluguel dessas casas que ela está utilizando para atender a população, e em detrimento do prédio que está parado, que deveria ter sido demolido e deveria ter sido construído outro no lugar. Porém, há alguns emperramentos que eu tive contato com
nosso delegado seccional. O processo está em andamento, o processo está, acho que, na fase agora de planilhagem de valores para execução. E o papel do vereador, nesse sentido, seria de mais contato com deputados, contato com o governo, para tentar dar uma agilizada, dar uma força para dar uma agilizada nesse processo. Entendeu? Às vezes o processo fica esquecido, e a gente tem a função de lembrar o Estado que esse processo está em andamento, que ele necessita urgentemente ser aprovado, mesmo porque está causando um gasto, às vezes, desnecessário para a Secretaria da Segurança. Então, esse é um papel na questão do prédio. O Executivo hoje não, a partir de janeiro, o Abelardinho, ele é filho do doutor Abelardo. E o doutor Abelardo é o que dá o nome ao prédio da Delegacia de Polícia hoje de Bariri. Então, eu acho que ele também vai ter esse carinho de olhar melhor para isso. E cabe a gente, né, eu como representante da Polícia Civil dentro da Câmara, lembrá-lo disso daí, futuramente. Então, para juntarmos, é isso que eu falei, é uma oposição, mas vamos juntar os nossos esforços na esfera da Câmara, na esfera do Executivo, para fazer isso aí ser mais ágil e que a população receba, né, o prédio da Delegacia de Polícia para já continuar os serviços. Com relação a funcionários, isso compete ao Estado. A gente sabe que o Estado não está abrindo concursos, não tá mandando muita gente para suprir os que faltam. Vai faltar muita gente daqui 1 ou 2 anos, muita gente vai sair. E também, como vereador, e com os contatos que a gente pode ter com alguns deputados, até com o próprio governo, dar umas cutucadas para ver se isso aí é agilizado. Então, a função nossa seria essa daí. Com relação à Polícia Militar também, sabe? A gente também, apesar de ser policial civil, a gente trabalha irmanado. A Polícia Civil e a Polícia Militar são irmãs na atividade policial. Cada uma no seu setor, mas são irmãs. Então, também procurar os contatos que as portas que vão se abrir para estruturar melhor o serviço da Polícia Militar, com mais efetivo, mais equipamentos, para tentar dar uma melhorada na segurança da cidade. Um outro ponto da Polícia Civil que também é de bastante reclamação é que hoje, chega às 6 da tarde, a Polícia Civil aqui de Bariri fecha, e aí, para que se registrem os boletins de ocorrência, é preciso ir até Jaú. E isso demanda custo, isso demanda tempo e, às vezes, demanda até a estrutura da PM, que tem que ir junto para registrar a ocorrência. Fica lá 2, 3, 4 horas seguidas com uma viatura a menos na cidade para poder registrar, às vezes, uma ocorrência de pequena monta. Então, eu pergunto a você, Greg, como vereador, dá para cobrar alguma coisa nesse sentido de mudança, de que Bariri se torne um micropolo, enfim, que possa também ter um plantão 24 horas aqui? Dá para cobrar sim, dá para a gente trabalhar junto ao DEINTER 4 ou a seccional de polícia de Jaú para fazer uma filtragem de como que está a situação. A gente sabe, né, por experiência própria, mas uma coisa real, e batalhar em cima do governo do Estado também, do governo do Estado e de alguns deputados, para tentar sanar essa situação. A gente sabe que não é fácil. A gente não sabe que não é fácil, que o Estado, agora ancorado no acordo que ele teve com a federação, com negociação de dívidas e impedimento de abrir concursos, vai ter que tomar algumas ações. E quem sabe, até usar a própria prefeitura para ceder mais estagiários, por exemplo, para a Polícia Civil, para fazer um atendimento das coisas menos graves, a gente trabalhar em conjunto e deixar as ações mais graves para a gente poder atender num plantão. Tá? Mas dá para mexer, dá para conversar bastante e tentar resolver essa questão. Até porque para vocês que tem que ir daqui para lá também, porque os policiais vão se revezando, né? E vocês acabam tendo que fazer plantão lá em Jaú também, passam a noite lá. Isso, a gente tem que fechar aqui, porque o plantão assume lá. E a gente também apoia, os funcionários da Polícia Civil apoiam o plantão da seccional. Então, é improducente para a gente, é ruim para a cidade, e também não é bom até para a própria Polícia Civil, para a própria seccional. Bom que fosse aquele ideal de que todas as vagas abertas, que são mais de 13 mil hoje, que estão em aberto, até de 8 a 13 mil, fossem supridas, mas a gente sabe que não vai ser fácil. Então, a função do vereador também é essa, movimentar os contatos que ele tem para tentar ou puxar um plantão para a gente, ou minimizar a questão de atendimento, ancorado até na própria prefeitura, sabe? Ceder alguns funcionários, ceder alguns estagiários, para a gente poder dar um atendimento básico na população do que for mais simples e resguardar essa força policial para atendimento das coisas mais graves.
Greg, você foi eleito com 314 votos, um voto apenas a mais que o seu concorrente principal, que era o Evandro Follieni, que está na Câmara, mas deve sair no final do ano. Você acha que isso significa alguma coisa? Se um votinho de diferença, um voto a menos seu ou um voto a mais dele, poderia significar que outra pessoa estaria aqui hoje considerando essa entrevista? Sim, eu poderia estar o Evandro aqui falando no meu lugar. Eu me coloquei no lugar dele. Me coloquei no lugar dele quando saiu o resultado. Falei, ninguém merece ter assim um resultado desse tipo. Eu, por o meu lado, fiquei com o coração dividido. Fiquei feliz por ter sido eleito. Fiquei triste porque a nossa candidata a prefeita não entrou. E fiquei triste também porque o Evandro ficou numa posição meio que desconfortável, né? Por isso que eu até mandei um áudio para ele, falei, paz no seu coração, porque é matemática. Foi uma questão matemática, não foi nem uma questão de Mas, às vezes, a gente pensa, né, o que eu poderia ter feito de diferente? Para quem que eu esqueci de pedir um voto? Quem que eu esqueci de visitar? Quem que, de repente, não votou em mim até porque achava que eu já estava eleito? O Evandro fez uma excelente campanha. Ele fez uma campanha muito, muito forte. E, às vezes, as pessoas pensam que ele já tinha condições até de ser eleito e dividem o voto dele com outras pessoas. Então, pode ter acontecido isso daí. Eu fiquei muito triste, na verdade, contente por ter sido eleito, mas triste por isso aí me machucou um pouco o coração, sim. Greg, primeiro mandato seu, né? Você está entrando agora como vereador. Duas perguntas para a gente poder finalizar. A primeira delas com relação à presidência da Câmara. São vocês que vão escolher. Já tem um candidato preferido seu, ou você é mesmo candidato à presidência da Câmara? E a segunda pergunta, qual vai ser o seu futuro? Você pretende ficar mais de um mandato, ou vai fazer somente esse? Como é que está isso? Já pensou nisso ou não? Olha, eu não pensei muito nisso. A questão da presidência da Câmara, a mesa diretora, a gente deseja que seja de oposição. Por quê? Justamente para existir um equilíbrio entre executivo e legislativo. Se o executivo está lá, como o MDB hoje, que é a situação, conseguir montar, e a Câmara montar, uma mesa também de situação, eu acho que vai haver um desequilíbrio, que é o que tem que ser quando um setor cobra o outro. Um poder cobra o outro, um poder cobra o outro, um poder modera o outro. E se a gente colocar uma Câmara de situação, não é mal, mas não seria o ideal. Então, eu sou a favor de que a gente monte uma Câmara, uma mesa diretora de oposição. Mas, como eu falei, aquela oposição inteligente, uma oposição pró-positiva para a cidade. Então, está havendo umas costuras que a gente sabe que toda vez tem. Alguns entraram em contato comigo. Eu não pretendo ser presidente de Câmara, certo? Gostaria de participar da mesa diretora, mas também não é meu ideal. Então, acho que a minha ideia legal de Câmara seria uma mesa diretora de oposição. E, com relação a mandato, esse daqui nós vamos testar, vamos ver como é que é a função. Se eu conseguir render bem para o município, se eu achar que eu fiz um trabalho legal, se eu conseguir desenvolver o que eu penso e for positivo para o município, eu até penso em tentar outra vez. Se eu ver que, dentro da minha capacidade, tudo que eu dei ainda não foi ideal para o município, eu coloco à disposição de alguém mais capacitado. Eu vou testar a minha capacidade nessa legislatura, certo? Eu tenho toda a vontade do mundo, a gente tem um certo conhecimento para levar para a Câmara, mas vai depender do meu trabalho. Eu vou desenvolver o meu trabalho da forma mais perfeita possível. E se eu achar que deu um resultado positivo, se a comunidade achar que deu um resultado positivo, a gente vai sentir durante o trabalho. Aí eu tento a continuidade. Mas não sabe, eu tenho minhas atividades, eu tenho minha empresa, eu tenho minha atividade na polícia, eu não dependo da Câmara para a minha vida social e para a minha vida financeira. Não é esse o interesse. Então, eu vou sentir se eu sou útil. Se eu for útil, eu fico. Se eu sentir que eu não atingir os meus objetivos, eu passo para outro. Alguns dias antes da eleição acontecer, o senhor publicou nas redes sociais um vídeo em que relatava um entreveiro com o candidato que foi eleito, o Abelardinho. Segundo o que você relatou, ele acabou indo ter a satisfação com você, vamos traduzir dessa forma, de alguma coisa que você tenha feito. Sim. Isso vai influenciar na sua atitude em relação ao executivo? Ou seja, você vai levar para frente essa história e tratar
o Abelardinho de uma forma diferente por conta disso, ou não? Não, porque, inclusive, nós já conversamos a respeito. Assim que aconteceu, acabaram as eleições, aquilo foi um entreveiro que eu fui assim meio que intimado a retirar uma postagem que eu coloquei. Eu disse que o que eu falo, eu tenho as minhas bases para dizer, e que não admitiria certas coações. Isso é do fervor da campanha. Acabada a campanha, o Abelardo, educadamente, ligou para todos os eleitos, parabenizando, ligou para mim também parabenizando, e eu fiz um contato físico com ele, pessoal com ele, e a gente conversou muito a respeito. Foi o que eu disse. Você me lembra muito o seu pai. Um homem de ímpeto, um homem exigente, mas um homem justo. Então, e eu também sou uma pessoa de ímpeto, uma pessoa exigente, e sou um cara justo. Então, às vezes, essas relações explodem na hora. Chegou a trabalhar com o pai dele ou não? Oxe, o pai dele me ensinou tudo na delegacia de polícia. Eu trabalhei muito tempo com o Abelardão, e ele tinha esse mesmo ímpeto, o Abelardinho tem esse mesmo ímpeto que o pai dele. Sabe? Ele é uma pessoa forte. O pai dele era uma pessoa super forte, mas super justo. Sabe? Tive uma relação de amizade muito grande com ele. Apesar de ser o meu delegado e eu escrivão dele, eu ser subordinado a ele, ele sempre me tratou como irmão. E o Abelardinho é da mesma forma. Ele tem esse ímpeto, ele tem essa vontade, ele tem essa garra e ele tem essa determinação. E isso, às vezes, faz que a pessoa tome algumas ações. E como eu também. Ele tomou uma ação comigo, eu tomei uma ação contrária. Quer dizer, os dois têm um ímpeto forte. Mas nós conversamos, eu até expliquei isso para ele, você tem o mesmo ímpeto que seu pai, a mesma reação que seu pai, eu também tenho a minha, e vamos pôr uma pedra nesse assunto, porque foi uma questão política de explosão de fim de campanha. Certo? A gente já trocou até informações sobre, que eu falei para você, sobre delegacia de polícia, sobre prédio, sobre polícia civil, polícia militar, segurança, alguns atendimentos. Eu até falei para ele, a população está esperançosa de um atendimento humanizado. Várias vezes os populares chegam para ser atendidos em certos locais que são de atividade pública da prefeitura e são maltratados. Certo? A gente ouviu muita reclamação, a gente está com um problema de doença, um problema familiar e vai procurar um atendimento e não é bem atendido às vezes bem atendido, mas às vezes mal atendido. Então eu falei, o pessoal espera um atendimento mais humanizado, entre outras coisas. E a gente conversou muito a respeito disso, foi colocada uma pedra em cima do assunto, e isso não vai afetar de forma alguma o relacionamento que eu tinha. Eu vi esse menino nascer, eu vi esse menino crescer, que eu tinha e que vou continuar tendo com ele. A amizade continua, certo? Mas a questão política agora é o que eu falei, é oposição, mas oposição positiva, não oposição gratuita, não. Greg, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Desejo sucesso no seu mandato como vereador. É uma renovação na Câmara, um dos vereadores que está entrando pela primeira vez na Câmara Municipal. Sempre há uma renovação, né? Cada mandato que acontece, isso é importante para a democracia. Alguns ficam, outros vão saindo, né? Da renovação que ficou lá atrás, alguns ficaram também, outros vão continuando por ad eterno praticamente, e alguns vão chegando de volta. Então, isso é importante até para dar essa mesclada. E, é claro, a gente deseja sucesso a você, nossa torcida por você e por Bariri, principalmente. Diego, a população está de parabéns por fazer essa renovação. A gente ouviu nas ruas que eles queriam realmente renovar e renovaram, né? E pode crer, vai ser uma Câmara diferente e a gente vai lá dentro brigar para que seja uma Câmara histórica, uma Câmara unida, que vai buscar recursos unidos para a cidade e que trabalhe com o objetivo de engrandecer o município e não travar serviços ou travar debates ali, embates que não levam a lugar nenhum. Certo? Ser uma Câmara mais técnica e mais positiva para a cidade. Rapidinho, pinga-fogo. Local próprio para a Câmara e carro para a Câmara. Você acha que são dois pontos importantes para esse mandato ser resolvido? Sim, um veículo para a Câmara é importante, porque nessa gestão eu tenho certeza que vão acontecer muitas idas para a Alesp e muitas idas para Brasília. Então, a Câmara tem que ter um suporte para fazer esse serviço, com certeza. Um prédio para a Câmara é de urgência, urgentíssima, porque o prédio onde ele está localizado é de acesso difícil. Muita gente deixa de ir à Câmara por dificuldade de acesso. Está muito vinculado à Prefeitura, está muito vinculado ao Executivo, inclusive na questão de trâmite de procedimentos,
certo? Existe um trâmite de procedimento, às vezes sai daqui, vai para lá, antes da sessão, em 1 hora antes da sessão, o documento chega para... E não é assim que funciona, tem que ter um trâmite, um protocolo que tem que ser seguido. E também uma reestruturação na estrutura de regras da Câmara Municipal. Acho que tem que ser revisto o Estatuto da Câmara. Também, porque o mundo mudou, a legislação mudou, e a gente também tem que mudar essa parte legal da estrutura de funcionamento da Câmara Municipal. Regimento interno. Regimento interno. Obrigado pela participação mais uma vez ao Paulo Grigolin, o Greg, que vai estar como vereador a partir de 1º de janeiro do ano que vem. É claro, a gente deseja boa sorte a você, Greg. E a você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo. Continue aqui na Clube, a gente vai estar entrevistando, então, todos os eleitos aqui em Bariri, tanto a prefeito quanto os vereadores. Continue na Clube, a Rádio do Povo, a Rádio da Família. Até a próxima.